E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 29. Esse é um vídeo que eu já gravei. Vocês estão vendo aqui que eu tô de pijama, porque tá à noite e eu não vou colocar roupa para gravar vídeo. Acho que eu já fiz vários vídeos com pijama. E a gente vai falar sobre Provérbios 29. Eu acabei gravando o Provérbios 30 para subir no canal. Faz bastante tempo que eu não posto vídeo. Quando eu subi lá, eu lembro de ter postado um rascunho desse Provérbios 29, que era o vídeo que eu faço com vocês aqui, né? Porém, eu acredito que esse vídeo foi deletado porque o YouTube deve ter algum tempo de temporário, né? Tudo que for vídeo rascunho deve ficar por alguns dias e depois cuida automaticamente. Então eu vou ter que gravar de novo. Eu até achei legal porque eu acredito que o outro vídeo, Provérbios 29, né, tinha ficado um pouco baixo o som, eu tava meio com sono. Então, tamo junto. Pessoal, eu tô com conjuntivite, meu olho tá bem vermelhão, né? Então, e eu tô um pouco com a voz anasalada, vocês vão ver nesses vídeos. Mas não se preocupem, fiquem aí que a gente vai estar falando sobre a palavra de Deus, né? Provérbios 29, 1. Esse versículo especificamente me lembra uma pessoa que é da minha família, mas não vou falar quem. Mas já o que eu posso dizer é que já aconteceu algumas vezes com essa pessoa aqui, isso aqui. Então vamos lá. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente, né? Ou seja, acho que você conhece alguém que existe sempre alguém dando conselho, alguém falando. Essa pessoa ela tá se enchendo de conhecimento ainda que venha das outras pessoas, esses conselhos, né? E não tá acatando, né? E o destino dessa pessoa é, infelizmente, a destruição, né? Quando eu digo destruição, eu digo no sentido amplo, né? Às vezes a vida dela no sentido espiritual pode acabar sendo destruída ou no sentido financeiro, material, né? De relacionamentos também, ou até mesmo a vida dela ser ceifada, né? Ser ceifada. Então, isso pode acontecer, né? Então, esse é um versículo muito forte. Se alguém te aconselha, você é o conselho de várias pessoas sobre determinado tema e você infelizmente ainda não conseguiu aplicar na sua vida, tome cuidado, porque de repente pode vir uma catástrofe sobre você um dia mal aí e você não conseguir, né, sair desse dia. Espero que sim, mas existe essa possibilidade que é real, a gente tem que lidar com ela. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Né? Aqui no Brasil a gente está sempre gemendo. Então acho que só tem ímpio governando, infelizmente, né? Apesar que em algumas situações, né, a gente fica feliz com algumas ações, mas acaba não demorando muito pra gente ficar triste, entristecido com outras, né? Então aqui fala sobre governantes que automaticamente refletem no povo, né? O homem que ama a sabedoria dá alegria à sua mãe, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna, né? O mesmo conselho serve para as mulheres, né? Quando a gente está avaliando provérbios, né? Sempre tem que ter essa ótica, né? Então, se você não tem dado alegria, né? Ao seu pai, ou eu acho que eu falei sua mãe, né? Então, se você não tem dado alegria ao seu pai, principalmente alegria a Deus, né? Importante rever seus conceitos, né? Rever seu objetivo de vida. O rei que exerce justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à loucura, né? À ruína. Justamente aqui é um contraponto sobre uma pessoa justa, né? E ele coloca ao contrário do rei justo, né? Seria o rei que recebe suborno. Às vezes o rei tenta se equilibrar, né? Na justiça, mas favorecendo algumas pessoas. Então, ao favorecer, né? Algumas pessoas ou até si mesmo, né? Você está gerando instabilidade, levando o país à ruína, né? E aqui eu acho que está dentro do mesmo contexto. Deixa eu tomar um chá aqui. Geralmente eu tomo bastante café, mas hoje eu tomei um chá porque faz tempo que eu não tomo chá e eu tô tomando muito café e preciso controlar um pouco. Hum.
Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele, né? Então, principalmente em relação ao rei, né, a figuras de autoridade, é que eu vou colocar o rei no sentido geral de figuras de autoridade, então, pode ser um governador, um prefeito, um juiz, né? Pode ser figuras públicas, né? Ela sempre vai ter em volta dela puxa-saco, né? E aí é onde que tá o perigo, cara. A figura de autoridade que ela se enche de puxa-saco ao lado dela, ela está cavando a sua própria cova, né? O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se, né? Justamente porque a justiça dele blinda ele, né? Da armadilha. Justamente, ele não preparou a armadilha para ninguém, ele não pode cair em nenhum tipo de armadilha. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso, né? Então a gente fala sobre um país cheio de imposto, mas a gente também não pode ser alheio, né, ao sofrimento das pessoas, principalmente, né, pessoas que não têm voz, não são ouvidas, né, onde o nosso papel justamente é dar ouvidos, é dar voz a essas pessoas, né. Então a gente precisa sempre estar acautelado, né, para dar voz, né, às pessoas fracas, oprimidas, né, nesse sentido. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam, né? Aqui no, e eu acabei de ouvir, né, novamente o Cid Moreira falando. Na tradução que ele lê, ele fala sobre que o pessoas zombadoras ela agita toda uma cidade, né? Mas os sábios apaziguam, né, essa agitação. Então, justamente é que parece que quando fala agitam a cidade, né? Dá a entender que são fatos espalhados na cidade, né? Mas eu imagino que esse agitam a cidade aqui, ele é mais enfático, no sentido de podem fazer com que uma cidade toda, né, se agite, né? Tenha algum tipo de problema. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará, né? Então a gente vê aqui como que um se comporta no tribunal ou diante de autoridade como o outro se comporta. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro, né? E quando eu tô assistindo a série The Chosen, né? Assistam, né? Tô na terceira temporada. É muito boa. As duas primeiras estão dubladas. E aqui eu lembro das passagens em que Jesus, né? As pessoas procuram matar ele, né? Os fariseus procuram matá-lo, né? Então, o homem íntegro me remete a ele principalmente. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Como você sabe se você é tolo ou não? Se você sabe se controlar ou se você não sabe, né? Se você não sabe se controlar, parabéns, você é um tolo, né? Seja sábio. Para o governante que dá ouvido à mentira, todos os seus oficiais são ímpios, né? Então, o governante ele tem que ter maneiras, né, de saber se o que as pessoas estão falando, elas procedem, né? E responsabilizar aquelas pessoas por isso. Até para que se exista alguma pessoa que faz parte desse governo, né? Que está ali junto, ele sabe se realmente aquela pessoa é mentirosa. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos, né? Então aqui é engraçado porque parece que é como se a Bíblia só estivesse fazendo uma referência, né? É óbvio que Deus dá vista para os dois tipos de pessoa. Porém, se Deus faz algo, né, por elas, Deus tem autoridade também de retirar, né, de não fazer. Então, aqui eu vejo muito mais o sentido de tanto o pobre como o opressor estão debaixo do mesmo juízo, né? E ainda que o opressor ele busque, né, oprimir dentro daquele contexto a pessoa menos favorecida, né? Deus ele tá de olho, né? Eu vou até fazer depois um vídeo do porquê que muitas vezes Deus ele
Por que que o Senhor ele deixa que o opressor oprima, né, o pobre? Depois a gente vai falar sobre isso. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro, né? Porque assim, se o rei ele busca as pessoas menos favorecidas, né, dar voz a elas, busca justiça no sentido amplo, né, da palavra, com certeza no seu reino existe justiça para todos, né? Então, um reino justo ele vem a prosperar. A vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, né? Ou seja, sempre é importante os pais estarem corrigindo seu filho, pois qualquer criança que fica entregue a si mesma, no sentido dela decidir coisas que faz ou que não faz, né? Ela vai acabar envergonhando a sua mãe e não só isso, né? No sentido de vergonha amplo, né? Até fazendo coisas erradas aqui, né? Que vai trazer prejuízo para ela. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho e ele dará paz e trará grande prazer à sua alma. Justamente, né, para que esse filho não se torne um ímpio, né, mas se torne um justo, né? E a pessoa de justiça, no final, ela vai prevalecer. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz a quem obedece à lei, né? Como é feliz quem obedece à lei. Hum. Aqui é muito interessante, né? Porque a gente acha que a revelação divina, né? Ela é algo fora da lei, mas na verdade aqui traz a revelação divina como algo é, que suporta a lei, né? Justamente, muitas vezes a pessoa tem acesso ao livro da lei, né? Tem acesso ao teor de justiça, vamos dizer assim, né? Mas mesmo assim, ela acaba não obedecendo. E aí entra justamente o papel da igreja, né? Na atualidade, e o papel dos profetas, que era o quê? De receber a revelação divina, que ela estava alinhada à palavra, né? E de alguma maneira corrigir aquele povo, né? Então, quando não existe, né, a gente pode ver isso muito nos livros de juízes, né? O livro de juízes fala, e nesse tempo não havia juiz e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, né? Bom aos seus próprios olhos, se desviando, né? Mas, em contraponto, quem obedece à lei é uma pessoa feliz, contente, né? Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. E até fiquei meio assim, porque esse versículo ele acaba sendo meio pesado, né? Dentro de um contexto que a gente tem histórico de escravidão, sobre os senhores de escravos surrarem os seus escravos, né? Esse tipo de coisa. Mas só lembrando que o escravo no Antigo Testamento, né, ele era equivalente a um servo e ele recebia inclusive salário, né? É, dependendo da dívida que ele tinha, né, que ele era vendido como escravo, ele recebia ainda um salário menor e existia uma lei que ajudava ele, ajudava assim no sentido de existia uma lei que resguardava alguns dos direitos dele, né? E o Antigo Testamento ele fala basicamente do escravo como sendo equivalente a uma pessoa, sei lá, do contrato de CLT, vamos colocar assim, né? Um servo, um funcionário, um trabalhador de alguma empresa. E quando fala que meras palavras não bastam para corrigir, né? Então, quando a gente fala de escravo, a gente logo pensa em, sei lá, castigo físico, né? Mas não é só nesse sentido, ou talvez não só nesse sentido, que queira dizer esse texto, né? Esse texto aqui é de uma maneira muito mais ampla, no sentido de é necessário que exista uma repreensão além da palavra, né? E aí você fala, pô, isso, mas qual repreensão seria adequada, né? É, eu, quando estudava, não é, na verdade eu ainda, ainda estudo mais outras coisas, né? Então, quando eu estava na minha graduação,
quando a gente ia lá para a biblioteca e tinha 7 dias para pegar o livro e devolver. Quando a gente não devolvia o livro, a gente ficava bloqueado para cada dia que a gente não devolveu o livro. Então, tipo assim, se a gente deixa de devolver o livro por 7 dias, a gente ficaria bloqueado 7 dias, né? Isso daí é um castigo além das palavras que a gente entende aqui que não é um castigo físico, né? Mas que ainda assim ajuda a pessoa a entender o propósito, né? Do porquê que eu tenho que, nesse caso, pegar o livro por 7 dias e manter o meu compromisso, né? Então, aqui é importante a gente enxergar por essa ótica e não só numa ótica, muitas vezes, da nossa cultura, né? Uma cultura que às vezes não é tão interessante. O pessoal tá olhando pra lá toda hora porque minha esposa ela tá pra chegar com meu filho. E aí eu pauso a gravação e aí eu ajudo ela, depois eu volto a gravar. Você já viu alguém que se precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele, né? Então, cara, quando você for falar algo, né, não se precipite. Tenha certeza que você ouviu, né, porque aquele que fala antes de ouvir entra nesse contexto. Tenha certeza de que você processou a informação e aí sim você fala, né? Se precisar, pergunte, né? Se alguém mima o seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza, né? E aqui entra até mesmo dentro daquele contexto, né? Eu fico imaginando aqui um funcionário, né? Que eu conheço algumas histórias assim, né? Deixa eu molhar o bico aqui. Uma pessoa entrou para trabalhar jovem lá, né? E aí o patrão foi dando arregos, vamos dizer assim, para essa pessoa, né? Essa pessoa foi evoluindo na carreira dela, né? Porém, talvez ela não assumiu todas as responsabilidades, né? Por quê? Justamente por causa desse mima, né? Então, o ponto é que se você tem um funcionário, você não pode mimar ele. Tenho que tratar ele bem, sim, com respeito, mas não eximir ele da responsabilidade que foi combinada entre vocês, né? Para que aquele mimar, né, não se volte contra você. O homem irado provoca brigas e o de gênero violento comete muitos pecados, né? Então aqui fala sobre pessoas nervosas, estressadas, né? Pessoas explosivas, né? Pessoas ali que não têm controle do seu temperamento, né? Então nem é bom estar andando com esse tipo de pessoas, né? O orgulho do homem o humilha, mas o espírito do humilde obtém honra, né? Então é aquela mesma parábola, não é parábola, né? Um ditado também, um provérbio que Jesus falava, né? Os exaltados serão humilhados, né? E os humilhados serão exaltados. Mas não no sentido de a pessoa que foi humilhada, ela vai ser exaltada, mas no sentido de aquele que a si mesmo, né, se exalta, essa pessoa vai ser humilhada, né? Outras pessoas podem te honrar, né, podem te exaltar. E quando a gente se coloca na posição de servo, né, nesse sentido aqui, lembra que a gente falou sobre cumprir os acordos, né? Sobre fazer aquilo que foi combinado, né? Então a gente está se colocando numa posição humilde, né? E não numa posição orgulhosa, né? Então aqui é importante a gente ter isso em mente. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento não ousa testemunhar, né? Porque Deus, se ele falar algo errado no tribunal, Deus vai amaldiçoar ele. Se ele falar algo certo no tribunal, ele vai ferrar com seus parceiros. Então ele melhor ficar em silêncio, né? Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia em Deus estará seguro, né? Então, justamente aqui, né, a gente tem que tomar cuidado ao temer as outras pessoas, porque temer aos outros homens faz com que a gente tenha prejuízos na nossa vida que a gente não precisaria. A gente acaba caindo em chantagem, né? E isso traz muito problema para a nossa vida. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede justiça, né? Então a gente às vezes pode querer ser puxa-saco, querer favor de alguém que tem autoridade, né? Mas realmente quem exerce a justiça é o nosso Pai Celestial. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros, né? Então aqui é
um colocando em oposição ao outro. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Até logo.